Fala pessoal, estamos começando mais um Podcastu, o primeiro videocast de Cachoeira de Macacu. E hoje eu estou aqui com Bruno Fraga. Bruno Fraga, que é filho de contador, neto de contador e também é empresário. Então eu vou falar com esse cara que está com a contabilidade no sangue, desde que nasceu, já nasceu fazendo conta. E ele também é membro da Comissão de Tecnologia e Inovação do CRC aqui do Rio de Janeiro. Beleza? Então, Bruno, começa contando um pouquinho da tua história de vida, um pouquinho da tua carreira, um pouquinho do que te fez chegar até aqui. Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, Igor, como você falou, né, tá no sangue, né, fui criado dentro do escritório de contabilidade com meu avô e com meu pai. Minhas brincadeiras eram aqueles carimbos antigos, aquelas calculadoras antigas, sempre foram meus brinquedos, né, porque eu vivia ali dentro. E, na verdade, eu comecei a minha formação na parte de engenharia. Eu gostei sempre de matemática e muito da parte de tecnologia, eu tendi a fazer a faculdade de engenharia de telecomunicação. Comecei fazendo e tal, só que não me adaptei muito porque, tipo assim, era só matemática. Então eu gosto de matemática, mas queria que alguma coisa voltada que envolvesse outras coisas. Entendeu? Então comecei e tal, conversei com meus pais e tal, me deram maior força. Eu tranquei a faculdade e voltei, comecei a trabalhar com meu pai, comecei a me interessar e gostar da parte contábil dentro do escritório, que aí eu conseguia ver a parte de matemática financeira que eu gostava, e acaba que você se envolve também um pouco de humanas, essa parte de que a contabilidade acaba sendo uma mistura de matemático, com direito, com a parte imobiliária, de tudo um pouco, entendeu? Aqui, Bruno, você está na contabilidade, você foi muito influenciado pelo teu pai a entrar na contabilidade? Foi bastante. O que acontece? Foi uma influência, às vezes boa, às vezes ruins. Porque, por exemplo, a parte, na época do meu pai, da parte contábil, era muito complicado de se trabalhar, porque você tinha que escrever aquilo tudo à mão, fazer os registros à mão. Nossa, ele passava a noite para resolver aquilo, parte de imposto de renda, era complicadíssimo. Você tinha que salvar em disquete, levar até a Receita Federal, entregar aquilo, torcer para o disquete não funcionar, né, para fazer a transmissão. Às vezes chegava lá um disquete não funcionava, por exemplo, você teria que ir a Friburgo para fazer, né? Então, às vezes deu um pane num disquete lá, você tinha que voltar, pegar, recuperar as informações todinhas, enviar para lá. Essa parte sempre foi bem complicada. Mas com a melhoria da tecnologia, né, acabou que a gente foi desenvolvendo algumas coisas que eu fiquei me interessando até mais pela profissão, entendeu? Aqui, você pegou essa fase em que era tudo armazenado com disquete, era tudo bem manual, bem operacional? Como é que foi o teu começo? Quando eu comecei lá no escritório, já não era mais a parte de disquete, já havia internet, por exemplo. Os contadores, principalmente naquela época, a parte de tecnologia em Cachoeira de Macacu foi muito diretamente ligada aos contadores, porque eu lembro que, tipo assim, na época os escritórios de contabilidade eram os únicos que tinham computadores. Na época da internet, foram os únicos que tinham internet. Tipo assim, eu lembro de amigos meus de infância irem lá no escritório do meu pai para ver o que era aquilo. Tipo assim, assustados. Como é que aquilo funcionava, aqueles ruídos quando fazia as conexões. E o pessoal ia para lá como se fosse assim, uma sala de cinema. Tipo assim, uma novidade para todo mundo. E era muito engraçado, né? Levar como se fosse vamos dizer assim, não um museu, né? Mas alguma coisa à frente do seu tempo para as pessoas verem aquilo. Era muito engraçado dessa parte. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa fase? Cara, nessa eu devia ter por volta dos 13 ou 14 anos. Então aí, tipo assim, nessa época, o escritório do meu pai, a gente tinha uns apartamentos, a gente morava em cima do escritório dele. Então, tipo assim, era praticamente extensão da casa. Eu tava em casa vendo televisão, ele tava lá embaixo, eu tinha que descer, levar alguma coisa para ele comer e tal, fazendo imposto de renda, fazendo declarações, fazendo de tudo um pouco. E complicado, né? Tipo assim, cliente batendo na sua porta, não tem sábado, não tem domingo. E aí, tipo assim, essas partes eram um pouco mais negativas. Mas eu gostava muito da parte do aconselhamento. Eu já, tipo assim, eu via clientes sentando, conversando com ele,
coisas que eles não perguntavam aos pais, não perguntavam às esposas, eles sentavam e só tomavam a decisão depois de conversar com ele. Tipo assim, mudava a cabeça das pessoas, transformava, ajudava. E isso que a parte que mais me interessou no tipo assim, era uma confiança tão grande que eles tinham nele que a pessoa mudava de tipo assim, às vezes o cara ia comprar ou investir em alguma coisa, ou comprar um imóvel, o cara ou comprava ou desistia por causa de alguma coisa que ele comentou, entendeu? Então ele influenciava diversos empresários para o bem, entendeu? E isso acabou me interessando muito pela contabilidade, por essa parte de ajudar, de aconselhar, de tentar transmitir algum tipo de informação, porque como a nossa rede tributária aqui no Brasil é muito complicada, até para a gente que estuda isso, imagina para um empresário, para um leigo, quando começa a pesquisar, começa a ler e é um monte de informação, você não sabe se você pode confiar numa, se não pode na outra. Cada estado funciona de um jeito, cada município funciona de um jeito, então acaba que o cara era tipo um guru para ele para resolver as coisas de tudo quanto era gama de coisas, entendeu? Com o tempo na contabilidade, né, o relacionamento acaba indo além do profissional, né, devido à conexão, o tempo de atendimento. É assim, mas mudando um pouco de assunto, formado na faculdade, né, depois de já graduado, o que você foi fazer? Qual foi o seu próximo passo? Você já foi trabalhar com seu pai? Você buscou outras empresas primeiro? Assim que eu tranquei a faculdade de engenharia, eu já fui trabalhar com ele. Então já ficava no escritório, já fazia parte de serviços de banco e fazia algumas coisas de atendimento a cliente e aquelas coisas bem mecânicas que vai deixando para um estagiário, arquivar algumas coisas e nesse meio tempo eu fui vendo processos que eu comecei a achar, cara, isso daqui dá para mudar, pô, um dia será que isso vai mudar? Porque era uma coisa muito mecânica, gastava muito tempo e a gente não agregava valor para os nossos clientes fazendo aquilo, guardando papel, encaixando, fazendo, como se desclassificando certos papéis que tipo assim, depois não serviria para nada. E aquilo eu fui pegando essas coisas, alguns ganchos para mais para frente tentar criar alguma coisa para que mudasse um pouco aquele serviço um pouco mais chato e sobrasse mais tempo para a gente ajudar o cliente, conversar, transmitir algum conhecimento, alguma dica, alguma coisa assim, entendeu? Era um processo ainda muito mecânico e vocês não conseguiam trazer o aprendizado que vocês tinham daquelas informações para o cliente, né? A contabilidade em si, você gastava muito tempo para fazer esses trabalhos mecânicos e não ficava sobrando tempo para fazer a consultoria, que era você sentar com o cliente, conversar, ó, pô, você está gastando muito aqui, está gastando muito ali, vamos tentar mudar alguma coisa, ó, a sua receita em tal mês melhora, outra receita em tal outro mês está melhor, a gente consegue. De repente você está precisando no capital de giro nesse mês, ó, para o mês que vem você já não pega, vamos economizar a taxa de juros, tem umas coisas assim que é o que eu queria fazer e não estava sobrando muito tempo para isso. Como que era a aceitação de você ser jovem, de dar conselhos a empresários que eram um pouco mais antigos, né, que são um pouquinho mais experientes? Nessa época eu ainda não fazia essa parte, né? Eu ficava muito com as coisas mecânicas ainda. Então a parte mais dessa parte mais de conselhos, de consultoria, até por poder não ser formado ainda, ficava mais a cargo do meu pai mesmo, que o escritório na verdade era dele, né? O escritório que eu trabalhava. E por que você decidiu abrir mão de trabalhar com seu pai e herdar o negócio dele para virar um franqueado da CF Contabilidade? Na verdade, foi uma das questões foi essa que eu te falei da parte de você ter documentação, arquivo, muito papel. Era um tipo de coisa que eu não acreditava que seria aquilo o futuro. E tipo assim, ele não tá mais certo que eu, não tô mais certo que ele, só que eu gosto de trabalhar de um jeito totalmente diferente. Tipo assim, o meu conceito de escritório de empresa ideal é uma empresa sem papel. Então eu tinha aquilo na cabeça e eu queria uma coisa sem papel. E eu comecei a pesquisar, buscar como é que eu ia fazer isso. Aí eu conversei com ele, que eu tinha vontade de empreender de uma forma diferente e tal. Aí trocando uma ideia, eu acabei procurando, pesquisando e achei uma franquia de escritórios contábeis. Que até então, tipo assim, eu já tinha visto franquia de tudo, menos franquia de escritório contábil. Comecei a pesquisar, tá? Conversei muito com os diretores lá
E eles começaram a me mostrar umas partes de tecnologia que eu fiquei apaixonado, principalmente a parte de processos que eu gosto muito. De sistemas que, tipo assim, dificilmente um vendedor desse sistema me ligaria para oferecer esse tipo de sistema, um escritório de interior. Entendi. Então acabou que eu adquiri essa franquia, me abriu algumas portas de coisas que eu não imaginava que já existiam, que eu pensava lá atrás e já existiam de tecnologia para resolver um monte de problemas nossos hoje, entendeu? Então, por exemplo, eu lá dentro do escritório eu só trabalho com tudo em nuvem, eu não tenho arquivo em papel, eu não, tipo assim, eu recebo documentação dos meus clientes tudo em um sistema próprio lá da franquia, tudo criptografado, por causa da LGPD, tudo certinho, que era uma coisa que antigamente eu não pensava nisso, e em Cachoeira de Macacu eu consegui fazer isso. E acabou que abriu as portas para um monte de fornecedor de sistemas, que era o que eu estava buscando, né? E, por exemplo, lá nós viemos já vem com o selo da ISO 9001, que é um selo que você adquire internacionalmente, dos processos todos mapeados, você tem que fazer um estudo total dos processos, acertar tudo e mandar para eles revisarem. Se os processos estiverem todos certinho, você ganha esse selo ISO 9001, e foi uma das coisas que, tipo assim, já veio com a franquia. Você adquirindo a franquia, você acaba... você pega esse know-how deles, né? Você é treinado nesses processos, nesse tipo de trabalho, e você consegue fazer uma entrega totalmente diferenciada, entendeu? Então a franquia agilizou muito o seu trabalho, então. Muita coisa. Por exemplo, eu já tinha, né, alguns clientes que só eu atendiam, aí eu já conversei com meu pai, esses clientes eu acabei levando para a franquia e fui adquirindo novos, até assim, amigos meus que de época de escola que foram virando empresários agora também me procuram já, e é muito legal, tipo assim, você chegar a fazer uma reunião com um cara e é totalmente uma reunião de negócio, depois você sai ali e vamos tomar um chopp ali fora, que aí vira chave e vira seu amigo de novo de escola e, tipo assim, aí tem essas diferenciações. Por exemplo, lá no escritório agora, eu não tenho colaborador direto no escritório, estão em home office. Home office não, né? Eles ficam no escritório lá da sede e a gente faz o trabalho todinho com eles pela franqueadora. Uma coisa que instigou meu pensamento aqui é, você é franqueado, né? E empresas que normalmente dão franquias, elas entregam duas coisas ao franqueado. Elas entregam um brand forte e um faturamento decorrente de um reconhecimento prévio, né? Então, elas já te ajudam a captar o cliente e também elas já têm um nome próprio. A CF Contabilidade tem isso? Sim, porque, por exemplo, a parte de estrutura deles de marketing, de sites, de Instagram, já é toda montada, tudo certinha. Só que aqui, ainda em Cachoeiras, ainda pouca gente procura na internet, vai buscar um contador na internet. Ainda é muita parte de indicação e tal. Mas com a CF eu estou conseguindo captar clientes fora daqui também. Aqui em Cachoeiras já existe também. Já consegui captar clientes pela internet, por tudo. Agora, tenho conseguido clientes de fora de Cachoeiras por meio da marca, né? Porque, por exemplo, às vezes uma parte de marketing que a gente faz, ou até, de repente, um cara de fora querendo abrir uma empresa aqui próximo. Às vezes nem em Cachoeiras, mas é em Friburgo, Itaboraí, o cara acaba me achando e vem pela marca, entendeu? Você está mencionando a questão da comunicação com o empresariado aqui da cidade. E me conta uma coisa, como que você faz para, trabalhando numa cidade pequena, explicar para o empresário aqui da cidade a necessidade dele ter o contato e ter frequentemente um contador na empresa? Aqui ainda é bem complicado você conseguir fazer essa ponte, porque, como eu te falei, ainda vem muito por confiança, indicação de outros clientes e tal. Mas eu converso muito com eles que, por exemplo, como eu consegui, não é robotizar, mas aumentar muito a tecnologia dentro do escritório, eu consigo, acaba que sobrou um pouco mais de tempo para eu fazer uma consultoria, para eu trocar uma ideia com o cliente. Às vezes ele faz uma pergunta, por exemplo, já tem escritórios maiores
E já está robotizado o atendimento no WhatsApp. Tipo assim, o cara quer tirar uma dúvida. Aí chega lá, manda um WhatsApp. Geralmente a maioria dos clientes hoje em dia querem ser atendidos pelo WhatsApp, né? Mandam a dúvida e é um robô atendendo. Aí o robô fala, você quer falar com a área tal, área tal. Às vezes o cara tá numa pressa, tá precisando de alguma coisa. Ele vai falar com o robô empurrando ele para um monte de lugar até falar com um atendimento humano, que é uma necessidade que ele precisa rápido e tal. Então, acaba que isso é um diferencial nosso ainda de ter esse atendimento. Por mais que a gente tenha tecnologia dentro do nosso escritório, a parte de atendimento ainda está bem humanizado, entendeu? Acaba que a gente consegue... Isso é um peso para um cliente que precisa de um atendimento mais humano. Lógico que tem tipo de empresas que são mecanizadas, que o cara não quer, às vezes não quer nem muito assunto, ele quer tudo entregue ali, pronto, acabou. Mas na grande maioria o cara quer aconselhamento, quer conversar, quer opinião sua, que às vezes é difícil. Tipo assim, o cara é o dono da empresa. Tipo assim, o meu pensamento de empresa é para o cara é outro. Você dizer para ele como fazer é muito complicado. Você tem que ter tipo assim, às vezes pisar em ovos até para você dizer isso. Até porque ele tem um entendimento muito maior da empresa dele do que eu tenho, né? Na verdade, eu lido com uma empresa contábil. Ele já sabe, por exemplo, uma indústria, ele vai saber muito mais de indústria do que eu, né? Então acaba que eu não posso dar uma opinião que pese tanto para ele assim, para o cara que entende daquilo, né? E financeiramente falando, quais que são os conselhos que você consegue dar para um empresário que ainda não tem um contador? Por exemplo, o que a gente atende bastante pessoas lá do MEI, né? Então, a primeira dica que eu dou para eles é a separação da pessoa jurídica e da pessoa física. Eu costumo brincar que criar um nome pessoa jurídica para você entender que aquilo ali é uma pessoa que não é tudo junto. Você não está misturado com aquela empresa. Então, a primeira dica que eu dou, cara, para o empresário é separar as finanças. Cara, abre uma conta PJ separada para a empresa. Define um valor, por exemplo, se você vai trabalhar na empresa que a gente chama que é o Prolabore. Depois que você vê quais são os seus custos, quanto que você está gastando na empresa, define, cara, anota lá, ó, o meu Prolabore mensal é meu salário. Eu trabalho na empresa, eu preciso de um salário. É esse mensal, anota aquilo lá, só faz transferência da empresa para você. Cara, em cima desse Prolabore, não fica tirando dinheiro da empresa a moda boi para pagar coisa pessoal. Cara, isso é uma das coisas que mais pegam hoje em dia para o pequeno empresário. É misturar as finanças pessoais com a da empresa. Às vezes o cara acha que a empresa não está dando lucro, não está dando receita, mas é porque o cara está misturando as despesas deles pessoais com as da empresa. Então, cara, a primeira coisa que eu falo é separa, define esse Prolabore, um saláriozinho para o empresário, né, para ele conseguir se manter. À medida que a empresa vá se desenvolvendo, aí sim você pode ir aumentando seu salário de pouquinho em pouquinho, que não dê prejuízo para a empresa. É uma coisa que eu aconselho bastante lá e acontece demais, até com grandes empresários acontece essa mistura de finança PJ e PF que a gente chama, né? Uma coisa que eu penso é sobre o quão dentro da empresa vocês conseguem chegar com a CF Contabilidade, indo além da contabilidade tradicional e dando mais suporte à empresa que está contratando vocês. Na verdade, a contabilidade tem uma coisa negativa que o cara às vezes paga o contador que diz que é para entregar as coisas para o governo. E, na verdade, a ciência contábil, na verdade, é você analisar a movimentação financeira da empresa, interpretar aqueles dados e informar para o cliente, ou informar para o empresário, como que a empresa dele está se comportando durante um certo tempo. Então, acaba que o contador assumiu a maioria das responsabilidades tributárias e informações para o fisco, mas o trabalho em si do contador é você analisar, é uma ciência, né? Você analisar aqueles dados e ajudar o empresário a tomar uma decisão melhor no que ele precisa. Tipo assim, vou aumentar meu estoque, não vou fazer... Tipo assim, o contador sabe quando você vende mais, quando você vende menos. Então sabe quanto você tem que fazer uma promoção, quando você não tem, quando que o seu estoque está rodando muito rápido, está demorado demais, não vale a pena você ficar renovando o estoque. São tipos de informações que a gente tem na mão e às vezes o empresário não sabe, entendeu? Eu tento aconselhar, ligar, às vezes, por exemplo, eu faço as análises, por exemplo. Esse dia mesmo eu liguei para um cliente e falei assim, cara, você está
está gastando uma fortuna de tarifa bancária. Cara, vamos ver, tem um monte de banco aí digital, com boleto grátis, Pix grátis. Cara, vamos fazer um estudo, vamos ver quanto você está gastando. Aí peguei, fiz, montei, por exemplo, a gente faz no balancete. Às vezes a pessoa não entende aqueles números das informações contábeis, mas você sentar pro cara. Por exemplo, eu fiz lá uma sala de reuniões, eu boto num data show, mostra, olha aqui, cara, desse mês para esse, vamos pegar. Tanto esse. Quando a gente pega no final do ano, cara, você pagava um outro funcionário com tarifa bancária. Você podia contratar uma pessoa para controlar o seu financeiro com tarifa bancária que você está pagando. É um tipo de informação que você vai ajudar muito o empresário, entendeu? E não é só conformidades que você fica enviando. É um tipo de coisa que eu quero fazer com os empresários para poder ajudar. Assim, e como que funciona para eles te darem essa abertura? Cara, é difícil. Tipo assim, principalmente assim que você fecha com o cliente, ele vem para você, é porque ele tá abrindo a vida dele, né? Tipo assim, tem uns empresários que até brincam que eu sei mais da vida dele do que às vezes a esposa, que é a família, né? Que é a movimentação financeira que ele tem da empresa dele, porque às vezes a gente, além de fazer a contabilidade da empresa, você acaba fazendo do empresário também, o imposto de renda. Então você sabe quanto o cara tem em banco, quanto o cara tem em investimento. Então é uma linha muito complicada ali de você conversar, principalmente em Cachoeiras, que todo mundo conhece todo mundo, né? Então é um pouco complicado, é difícil você conseguir. Mas, por exemplo, principalmente com os empresários mais jovens, a gente consegue adquirir isso um pouco mais fácil. Hoje em dia já tem tecnologias também que o próprio banco já te envia as informações. Por exemplo, o dono da conta autorizando, o próprio banco já te envia essas informações financeiras, praticamente automatizado. E, cara, e acaba que essas informações é só para ajudar o empresário. No final das contas, eu não quero saber porque eu quero fazer fofoca, entendeu? É justamente para desempenhar a minha consultoria e conseguir aconselhar eles melhor, né? Uma questão que eu gosto sempre de tirar de vocês é entender um pouco dos desafios que são superados e que vão sendo seguidos dentro do trabalho. Qual que foi o desafio maior? Assim, qual que foi o maior desafio ou o desafio mais marcante que você já enfrentou dentro da contabilidade? Um desafio que eu ainda estou tentando vencer, estou aos poucos vencendo, é porque o que acontece? Eu queria montar não um escritório contábil. Eu queria e estou fazendo isso, né? Montar uma empresa para ajudar os empresários. Então, por exemplo, eu estou montando o escritório, a minha empresa de um jeito que eu quero ter um hub de soluções para o empresário. Entendeu? Por exemplo, um cliente meu, ele vai chegar lá pela contabilidade, mas se ele precisar de um plano de saúde, de um seguro, na parte de investimentos, se ele precisar fazer câmbio, toda essa parte a gente já tem lá dentro do escritório. E eu quero aumentar cada vez mais esse hub de atendimento. E em Cachoeiras é difícil você conseguir profissionais de todas essas áreas. Aí acaba que na parte da franquia, as parcerias que eu tenho ali dentro, eu consigo oferecer esses serviços para os meus clientes. Já consigo, por exemplo, todos esses eu já consigo oferecer. Que até então, só com o escritório normal aqui, eu não teria acesso a profissionais desse tipo, que era um grande desafio para mim. E agora eu já estou conseguindo. Já até captei clientes para essa parte, já estou oferecendo. Eu quero que, o cara sente lá no escritório para tomar um café comigo e se ele tiver com um problema, cara, eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo resolver aquilo. Por exemplo, a gente faz a parte de certificado digital também, que hoje em dia 99,9% das empresas tem que ter. O cara senta lá, eu agendo para ele um certificado digital, ou, cara, minha filha está querendo viajar, estou precisando fazer um câmbio de tanto para ela. A gente consegue, tem parcerias que a gente faz isso. Pô, cara, eu tenho medo de fazer investimento. Cara, vamos fazer um call. Eu tenho uma pessoa que cuida dos investimentos dos clientes. A gente faz uma call junta. Ele vai falando, eu vou te falando, cara, realmente isso é bom, ó, aconteceu assim, essa... Porque às vezes o cara, por exemplo, a parte de investimentos, o cara não vai falar da vida dele para uma pessoa que ele acabou de conhecer. Agora, com o contador dele junto,
junto ali, informando, sabendo que ele já faz esse tipo de parceria, o cara vai se abrindo e vai, tipo assim, pegando oportunidades também, né? Eu já tive cliente lá, por exemplo, de o cara tinha um dinheiro guardado em poupança que não rendia praticamente nada para ele. Sentei e fizemos uma call com uma analista de investimentos. E tipo assim, porque às vezes o analista vem com muita sede ao pote. Não, que ele quer vender, né? Mas aí eu do lado eu sei que realmente o cara quer. Então eu conheço a família, eu sei, conheço o cara, eu sei que ele é pé no chão e tal. Então, ó, não, o perfil dele não é esse, vamos tentar procurar uma outra coisa assim, assado. E acaba que aquilo vai agregando muito valor pro escritório, cara. E você consegue ajustar o perfil de investidor que a pessoa tem, já que você tem contato com essa pessoa, né? Porque, por exemplo, eu sei da onde vem o dinheiro do cara, eu sei a empresa dele, eu sei como ele trabalha, sei o que ele tem, então eu consigo. E eu tenho a informação do investimento, eu estudo a parte de investimento, eu sei como funciona. Então eu consigo unir, encaixar aquilo que às vezes o investidor, o agente autônomo lá que eles chamam, né? Quer só vender o investimento e eu quero que o meu cliente se dê bem, na verdade, eu quero que ele lucre. Então acaba que eu consigo fazer essa intermediação e dar certo para os dois. E sobre dar certo, como que você faz para saber que o seu cliente está dando certo? Você mensura de alguma forma? O que você faz? Eu consigo mensurar quando o cliente se desenvolve, por exemplo, porque o meu tipo de trabalho é fazer com que o cliente melhore o negócio dele. Se eu estou vendo que o cara está mais estruturado, ele está contratando mais gente, está sobrando um lucrozinho para ele está movimentando capital na cidade, está ajudando o município. Então aquilo dali para mim é o ápice do negócio, entendeu? Do meu negócio. Lógico que o dinheiro é muito bom, você receber os honorários, tudo certinho, é muito bom. Mas é um tipo de coisa que, por exemplo, eu sei que eu fecho, às vezes, uma folha de pagamento para um monte de cliente, eu sei que, cara, tá entrando dinheiro para um monte de família aqui dentro do município. Entendeu? Eu sei que, por exemplo, o cara tá, por exemplo, na lojinha pequena, tá se desenvolvendo, daqui a pouco pulou para uma loja maior, teve que alugar um espaço maior que não estava dando conta, contratar mais funcionários. Cara, tá melhorando muito a cidade. Então, isso para mim que é o combustível do nosso negócio ali. Pô, e eu, pessoalmente, eu gosto de empresas assim porque elas trazem um salto em toda a per capita da cidade. Tem acontecido alguns movimentos na cidade que impactam muito financeiramente todo o município, né? E imagino que você esteja ligado, esteja atento a esse tipo de coisa, que a prefeitura está cedendo um espaço, né, ali para o tabuado. Me fala um pouquinho sobre essa história, como é que tá rolando, o que você sabe disso? Nós tivemos uma reunião com o secretário de Indústria e Comércio há pouco tempo, né? E conversamos muito ele sobre esse projeto, que é uma coisa que Cachoeiras precisa muito, que é trazer novas empresas grandes, né? Para fomentar o nosso município, para desenvolver, para aumentar a quantidade de empregos, de carteira assinada. Então eu acho, cara, que o município deu uma bola muito dentro de fazer isso, cara, porque você trazer novas empresas para cá é o que vai desenvolver o município. Tipo assim, a gente... Lógico que o pequeno empresário, com certeza, também movimenta bastante o município. Só que para conseguir contratar muita gente, teria que ser empresas maiores, né? Indústrias, essas coisas assim. E é o que eu acho que vai acontecer ali. Então, eu acho que isso favorece o município inteiro, porque, por exemplo... o cara que, por exemplo, sei lá, não sei quanto é a porcentagem de desemprego no nosso município exato, mas quanto mais gente empregada, mais circulando dinheiro aqui dentro do município, mais os pequenos empresários vão lucrar, mais os grandes empresários vão lucrar, mais o município vai se desenvolver, até porque, tipo assim, o pessoal com dinheiro no bolso vai pagar em dia IPTU, vai pagar em dia suas taxas, seus impostos. Então eu acho que é uma certeira o que eles fizeram. Estou confiante que se conseguir trazer mais empresas assim, que consiga contratar mais gente, eu acho que vai ser uma ótima para o nosso município. Também acho que Cachoeiras ainda precisa de empresas, porque essas empresas eu acho interessante, né? Quando a empresa é grande, eu acho que ela consegue trazer um pico de e uma estabilidade por consequência,
né? Então você tem uma alta quase que imediata, né? Por exemplo, a Ambev emprega mais de 300 pessoas diretamente e bem mais indiretamente também. Mas diretamente você tem um salto em toda a per capita da cidade por conta de uma empresa. É uma cadeia, né? Vai fazendo uma cadeia que vai desenvolvimento e acaba que, tipo, o cara empregado, ele vai, vamos dizer, ele vai poder estudar melhor, então vão vir novos empresários, novos advogados, novos engenheiros que vão desenvolver o município, entendeu? Toda vez que eu faço um podcast, eu gosto de deixar um momento meio que venda seu peixe, para que você fale um pouco do teu negócio e apresente para as pessoas como que elas te encontram e como que elas podem contratar você e seus serviços. Começa e fala um pouquinho de como que as pessoas podem fazer isso com você. Então, hoje em dia a gente está com o escritório ali no Shopping Village, próximo ao INSS, e a gente está nas redes sociais aí bastante atuante, né? Quem quiser procurar a gente lá tá como @CF Contabilidade Cachoeiras M. E lá, por lá mesmo, dá para mandar um direct, a gente conversa, troca uma ideia. E tipo assim, até a parte. Eu gosto muito de falar da parte de investimentos e financeira também. Então, cara, até para a gente mandar material, dicas, por exemplo, eu tenho planilhas, planilhas de controle financeiro para pessoa física, até para as pessoas controlarem as despesas em casa. Tem planilhas ótimas também para empresários que estão começando o mês, que eu acho que é importantíssimo você ter anotado isso, ter salvo em algum lugar em que você está gastando, em que você está recebendo, porque ali você vai conseguir mensurar seu negócio. Se você tiver o troço meio avacalhado, sem saber onde está indo o dinheiro, para onde ele está vindo, para onde ele está indo, acaba que você se perde um pouco na empresa. Então eu tenho bastante material, gosto de a pessoa vir falar comigo sobre a parte financeira, me interesso muito a parte de investimentos. Então, cara, se quiser ir lá trocar uma ideia, por exemplo, lá a gente oferece também, a gente tem uma sala de reuniões lá para os nossos clientes, por exemplo, um cliente nosso quiser fazer um treinamento com os funcionários, quiser fazer uma reunião, um call com outros empresários, a gente oferece o espaço lá. E até pode procurar a gente também que não for cliente, quiser fazer essa parte também de trabalhar a parte de investimento, a própria contabilidade. Nós fazemos também a terceirização do financeiro, que aqui em Cachoeiras ainda o pessoal ainda está meio ressabiado, está com o pé atrás, mas está dando super certo essa parte de o empresário terceirizar o financeiro para a contabilidade. Porque, na verdade, a responsabilidade da contabilidade é da própria empresa. O que acontece é que as empresas contratam a minha e terceirizam a contabilidade para que eu faça por eles. E a gente já faz isso agora no financeiro. A pessoa, por exemplo, que não tiver tempo de ficar controlando o financeiro, contas a pagar, contas a receber, classificando cada tipo de gasto, a gente faz toda essa parte também para ajudar o empresário. Praticamente todo o financeiro da empresa. E ainda, se quiser, a gente ainda tem essa parte de o consultor quiser um plano de saúde. Por exemplo, a gente trabalha com um consultor lá que ele faz a parte de previdência privada, que é uma coisa que dá um benefício muito grande no imposto de renda. De repente, você não está querendo guardar um dinheiro e pagar menos imposto de renda. A gente faz um plano de previdência privada, consegue economizar nos dois e guardar dinheiro ainda. Até por um ano você consegue uma previdência privada que você consiga ter uma rentabilidade e ter desconto de imposto de renda. Às vezes você quer fazer uma viagem, você guarda o dinheiro na previdência privada, desconta do seu imposto de renda e ano que vem você faz uma viagem e usa aquele dinheiro. Você não fica preso com aquele dinheiro assim, entendeu? As pessoas ainda têm muito dessa da cabeça que a previdência privada... Lógico que tem algumas que ficam, você tem que saber, tem que entender dela. Mas são estratégias que a gente consegue montar para fazer a redução tributária. A gente já faz bastante lá também serviços de reestruturação tributária da empresa. A gente reestrutura a parte de classificação de produtos, essas coisas para o cara reduzir a carga de impostos. Nada assim, fora da lei, tudo legalizado. Só que você tem que ter os cadastros tudo atualizados, tudo certinho. A gente consegue recuperar impostos também pagos a mais, a gente já faz essa parte também. Principalmente a área assim, de restaurante, farmácia, auto center, tem muitas vezes que vem embutido na nota alguns impostos que acaba que o empreendedor, por não classificar bem, ele paga duplicado. Então a gente consegue recuperar essa parte de impostos todinho.
Já temos case aqui em Cachoeiras da gente recuperar. Então, toda essa parte a gente faz lá, pode procurar. Cara, vocês fazem bastante coisa. Assim, vocês têm uma amplitude de serviços muito completa, né? Uma amplitude de serviços financeiros. E assim, para fazer um encerramento, para a gente ir chegando já no final do nosso podcast, deixa uma mensagem para as pessoas que acompanham a gente aqui no podcast. Então, a mensagem que eu tenho é para terem coragem, correrem atrás dos seus sonhos, cara, que dá certo. Tenta, mete a cara, procura pessoas que possam te ajudar. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um MEI ou está começando e acha que vai pagar muito caro na consultoria. Não, às vezes senta, conversa, procura, por exemplo, aqui em Cachoeiras, a gente tem um pessoal da Sala do Empreendedor que ajuda demais essa galera que está começando. A parte do Sebrae, cara, entra no site do Sebrae, procura, tem treinamento, tudo de graça, tem, por exemplo, informações, planilhas para te ajudar. Então, cara, corre atrás, procura lugares certos para ter essas informações. Aqui em Cachoeiras, eu sempre indico o pessoal a correr lá na Sala do Empreendedor, que o pessoal está sempre pronto para ajudar. E se precisar também, cara, mandar uma mensagem para mim. Às vezes a gente, o caminho vai por aqui, que é um pouco melhor, vai por lá, que é melhor. Então, a gente tenta ajudar ao máximo o empresário, cara. Quem precisar pode contar comigo. Perfeito. A gente já está chegando ao fim e muito obrigado pela tua vinda, obrigado pelos aprendizados, até mesmo pela questão que você falou que para mim foi um insight interessante, que foi da previdência privada, que ao longo de um ano a pessoa pode fazer o investimento e ter mais retorno financeiro, que foi um dos caminhos que eu realmente nunca tinha ouvido falar. Uma das coisas que eu quero lá para o escritório, é isso, é você não me procurar somente para fazer contabilidade, para entregar conformidade. Você sentar, conversar, se abrir, porque às vezes você sentando, me contando alguns dos seus problemas, eu tenho alguma solução que eu possa te ajudar nessa parte, entendeu? Às vezes ela vai contar um problema e eu vou pensar, ou às vezes não na hora, mas depois eu vou trabalhar e vou dar uma ideia para que de repente dê uma ajuda, né? Muito obrigado por você ter vindo, obrigado pelos aprendizados, obrigado para você que chegou até aqui, sou muito grato. Em cada um desses podcasts que a gente tem feito, eu tenho aprendido muito, tem sido um aprendizado muito bacana, tem sido divertido, gostoso de fazer. E para você que acompanhou até aqui, anota aí, de Cachoeiras para o Mundo, Pod Cachu. Obrigado, Bruno, obrigado para você que chegou até aqui. Eu que agradeço, uma boa noite, pessoal.